Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando, meu amigo e minha amiga da TV Pantanal, mais um Pantanal nos Esportes para a gente falar de muito futebol com você num dia especial hoje, dia de Copa do Brasil na Baixada Cuiabana. Pois é, o Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, recebe misto, recebe o Botafogo da Paraíba pela segunda fase da Copa do Brasil. É jogo histórico, é jogo decisivo que a gente vai falar muito aqui no Pantanal dos Esportes hoje. E também tem a pré-Libertadores para a gente comentar e a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, já com briga entre o líder e o vice-líder, né? Ali a galera brigando pela liderança da competição e você é o nosso convidado para falar de futebol com a gente no WhatsApp. Já mande a sua mensagem, 659-9694-3737. É o WhatsApp da TV Pantanal que está aberto para sua mensagem de texto, para sua opinião, para sua participação. Será um prazer conversar de futebol com você nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, que pode ser um dia muito histórico. Já é histórico, mas pode ser um dia muito histórico para o Misto Esporte Clube. João Neto, bom dia para você. Bom dia, Manfra. Bom dia, ouvintes, telespectadores da TV Pantanal, amigos e amigas da TV Pantanal. No primeiro mês você pega, que está na segunda, cada terceira dia semana a gente ainda, fica né? variando, né? Tem dia que eu erro e tem dia que o Davi erra, a questão do ouvintes com telespectador. Jogou o Davi na cova dos leões de graça, Não, mas é uma né? realidade, a gente De grátis. está trabalhando isso, né? Acontece. Estamos dando uma trabalhada para poder melhorar isso, mas é o costume. Lembrando que nós fazemos rádio também, então por isso tem o costume de falar sobre ouvintes. Dia importante para o nosso futebol. Quando eu era menor, a gente ia para fazenda, para chácara. Em que ano? Quando eu era menor, né? Sei Não lá, precisa falar o ano. 2001, 2002, 2000, tinha 12 anos, 13 anos, eu sou de Mas eu tava 88. nascendo. Sou de 88. A gente ia para fazenda, para chácara, a gente fazia aqueles olhos de sol no chão para parar de chover. Acho que o torcedor do Mistense aí podia começar a fazer isso no quintal de casa hoje. Né? Porque ontem, no horário do treino do misto, tinha 75% de probabilidade de chuva, caiu um toró de água. Hoje, para momentos antes do jogo, tem 100% de probabilidade de chuva. Então, acho que assim, um campo mais pesadinho vai ajudar o misto. Mas não tanto pesado assim, né? Tá chovendo demais. Acho que se chover menos hoje, vai ser bom para a equipe alvinegra poder desempenhar um bom papel pela Copa do Brasil. O João Neto é um cara que vai fora das quatro linhas. A gente está falando de jogo histórico, tudo ele preocupado com a chuva e as condições do gramado do Dutrinha. Sim, porque para ser um dia histórico, o gramado tem que estar bem. Correto, o João Neto, né, Davi? Bom dia para você. Bom dia, Manfra. Bom dia, João Neto. Bom dia pra galera acompanhando a gente aí em casa. Bom dia, ouvintes. Pra galera, Não né? ia falar bom dia pra galera. Pra galera. A galera que tá acompanhando a gente em casa. Pode ser um dia histórico hoje, vamos ver se não vai chover, né? Se bem que assim, com o Nenê e Henrique Dourado no Botafogo, eu acho que a chuva não vai fazer tanta diferença. O Nenê bate de fora, Henrique Dourado é aquele cara que com poucos toques pode matar uma jogada, pode fazer um gol. Então, eu não sei se a chuva ajuda tanto o misto hoje, não. Tô com o João Neto, acho que é melhor o torcedor já ir orando aí para não chover. Chover um pouquinho antes do jogo só e acabou. E assim como a chuva, vamos cair de vez nesse jogo. Para você que está numa caverna, não está acompanhando o Pantanal nos Esportes, você vai falar com a gente agora de misto, de Botafogo da Paraíba com a gente, porque hoje tem Copa do Brasil no Dutrinha, jogo que acontece às 8 da noite. É a segunda fase. O misto já tem 830 mil no bolso só por entrar em campo e pode vencer aí, se caso vença, né, ganhar mais 950 mil reais. Vale dinheiro, vale repercussão nacional, vale eliminar um time tradicional do futebol nacional também. João Neto, um jogo interessante nos espera no Dutrinha, né? Independente da chuva, independente do gramado, mas a emoção de ser um jogo eliminatório único nessa segunda fase de Copa do Brasil vai estar tudo lá no Dutrinha, né? Cara, e assim, se a gente pode falar uma coisa pro Mistense e para quem está nos assistindo, é que os deuses do futebol fizeram esse jogo cair numa semana bem especial, né? Uma semana que a confiança da torcida está lá em cima, que a simbiose entre time e torcedor está bem alta, está bem forte. Então é uma semana assim que o Mistense não vive há um bom tempo. Você ter uma semifinal no final de semana contra o seu maior rival, passar do jeito que passou, com aquela energia, com aquela emoção, pegar um Botafogo da Paraíba antecedendo uma final que também é em casa. Então são 3 jogos para o torcedor do misto dentro da sua casa, dentro do Dutrinha,
jogos grandiosos para o misto. Então acho que se tinha uma semana boa para acontecer esse jogo da Copa do Brasil, aí eu tô tirando a parte física, tô tirando que eu já ia todas perguntar, essas será coisas que é que importam. tão bom assim? Eu tô falando de engajamento mesmo. A parte física realmente não é o ideal. Mas se você for pensar em engajamento, em moral, em confiança, é uma semana assim bem importante para quem gosta do misto, para quem vive o futebol. 3 jogos em casa, 3 jogos grandes em casa, possibilidade de avançar de fase na Copa do Brasil, possibilidade de buscar um título que já não vem há muito tempo. Então, sem dúvida, é uma semana muito especial para o torcedor mistense. Segundo a apuração do João Neto, a galera está animada no misto? Está empolgada para esse jogo? Por essa semana, tudo que tem vivido aí nesse mês de fevereiro? Pois é, eu tenho alguns conhecidos que estavam no treino do misto ontem e disseram que mesmo embaixo de chuva, o treino foi bem assim firme, forte, os jogadores estão bem confiantes. A diretoria e o time estão conversando bem, estão num momento bom de relacionamento, então tudo leva a crer que o misto vai fazer um belo jogo hoje. Se passar ou não, aí é a bola. Do outro lado tem um time que tem dinheiro, que tem estrutura, que tem jogadores conhecidos, do outro lado tem o Nenê, tem o Henrique Dourado, tem o PK, que foi lateral esquerdo do Cuiabá até pouco tempo atrás, tem alguns outros jogadores. Fiquei surpreendido com o Ian Souto, lateral lá também, surgiu muito bem no Goiás, não deu muito certo durante a carreira, chegou ali a vestir a camisa do Vitória, do CRB também, mas é um bom lateral. Zagueiro, né? Tá jogando de zagueiro lá, né? O Ian Souto que não tem nada a ver com o Ian Couto, o Ian Souto. lateral que jogou na seleção. Não é o Ian Couto até porque ele não é o Couto, né? Ele é o Souto. É o Souto. Exatamente. Mas é que às vezes a galera confunde, pô. Às vezes a galera fala... esse aí E não é um aquele da jogador que seleção. é reserva no Botafogo. Eu da Paraíba. vou Um jogador falar interessante que reserva. quando eu li, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Ian Couto. Não falei? Foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Certamente pessoas confundiram. E pelo que eu apurei, tem alguns jogadores que não vão jogar hoje, mas que estão no elenco já, né? O Felipe Azevedo, tem caras importantes aí do cenário do futebol brasileiro, sem contar que tem um treinador que é um chamariz também, né? Aí eu não vou colocar aqui a qualidade ou Quem é não o a treinador? qualidade, é o Lisca doido. Lisca doido, que já Então, passou pelo assim, futebol de Mato Grosso. O Lisca, estando no banco de reservas, não estou falando sobre o trabalho, estou falando sobre o personagem. E é mais um personagem interessantíssimo para o jogo de hoje, né? Me Certamente. lembrou a galera falando que o trabalho pode não ser bom, mas ter Carlo Ancelotti no banco de reservas durante a Copa do Mundo é diferente. Aí você diferente, mete essa né? frase pro Lisca doido, né? Lá do outro lado, tem o Lisca, Davi, tem o Henrique Dourado, tem também o Nenê, tem o Ian Souto, que não é o Couto, tem o PK, que é um Sim. excelente lateral também. Mas o misto vem num bom momento, também vem, né, representando aí o futebol de Mato Grosso ultimamente, na Série D do Campeonato Brasileiro, segunda vez já participando, é a primeira vez, né, conseguiu a segunda vaga para a Copa do Brasil de 2027. Dá para passar do Botafogo da Paraíba hoje? O misto é zebra ou não é zebra para hoje? Não diria que é zebra, não, cara. Eu acho que o Botafogo tem 2 jogadores muito diferentes. Um jogador muito diferente, que é o Nenê. Acho que o Nenê é um nível de futebol bem O Nenê acima. que é meia, tem 3 gols na temporada, o Henrique Dourado tem 1, né? Que é o Exatamente. A gente tem que lembrar, a gente às vezes esquece do Nenê, porque ele está jogando há muito tempo, né? Então, às vezes, a gente esquece de como foi a carreira dele. Você em pesquisou alguns que eu momentos. sei. Então, Qual foi o ano em que o Nenê começou no futebol profissional? começou no futebol profissional Sim, ano 2000. começou em 2000. Estava no 2000, ele começo do ascendeu no século, o profissional em Nenê 2000. estava iniciando sua trajetória no futebol. Cara, parece que Tem faz... 26 anos de É que carreira. vocês são mais novinhos, né? Mas quem tá na minha idade, quando escuta 2000, parece que foi esses dias aí. É. Já tem 26 anos. 26 anos que o Pra Nenê tá caralho. jogando aí. É Parece muito que foi tempo. esses Futebol dias, mas tem profissional. 26 anos, cara. E por todo esse tempo, Jogando a gente, bem, não é? a gente acaba esquecendo Escolhendo muito da carreira do Nenê. E relembrando ontem, pô, o Nenê voltou para o futebol brasileiro em 2015 e ficou 10 anos jogando em alto nível, pô, no futebol brasileiro. Não é que ele era mais um jogador ali que compõe elenco. Ele foi protagonista no Fluminense, ele foi protagonista no Vasco, ele foi protagonista no São Paulo. Ele foi protagonista em todos os clubes que ele passou Ele no só futebol parece que brasileiro. ele tem um prazinho de validade dentro do clube, né? Ele começa muito bem, não sei se é a resenha que é grande demais, aí tem um momento que as coisas já O não Nenê é se o cara da encaixam. resenha? Muito. A resenha é grande gosta, com o Então, Nenê. no São Paulo tinha aquele negócio do quarteto lá, que era ele, Diego Do Souza, Fute-Mesa? Reinaldo e Everton, que era um negócio assim de outro Do mundo. futebol. Mas Joga o- bastante Chapada fute-mesa do nos Nenê, treinos, viu? Chapada do Nenê. Botafogo Mas da o- Paraíba que treinou no CT do Cuiabá, Uhum. perguntar pra galera do Cuiabá se jogaram muito fute-mesa lá Aí. com o Nenê, né? Os números do Nenê, nesses anos todos de futebol brasileiro, desde que ele voltou, são impressionantes, né, cara? É um baita jogador. Tem o Henrique Dourado, que também é muito bom.
não está no nível do Nenê, mas também é um nível acima dos demais jogadores, tanto do Botafogo quanto no misto. Tem temporadas impressionantes também no futebol brasileiro, pelo Palmeiras em 14, aí logo depois no Fluminense. No Flamengo ele também foi muito bem, foi curta a passagem dele no Flamengo, ficou um ano só, mas foi muito bem. E é um baita jogador, o Henrique Dourado. Os outros, eu acho até que o misto tem alguns jogadores que estão no misto, não. O Botafogo tem alguns jogadores no misto, num nível um pouco acima do misto. Tô confundindo as palavras. Mas o PK, por exemplo, que já jogou no Cuiabá, é um nível acima dos jogadores do misto, né? do elenco do misto, os laterais. Do Rael, lateral por lateral. Alvinegros. O PK que hoje... Mas assim, eu também não acho o PK esse lateral todo. O PK que hoje é dúvida, né? dúvida. Provavelmente não jogue hoje, mas está no elenco do... Mas tá dando do muita Botafogo. moral pros caras, Davi. Pô, fala, Mas é porque eu Fala tô do Quem que é Maria, melhor cara, hoje, vai com Henrique calma. Dourado ou Di Maria? fala do Jonathan, Então, eu vou chegar lá, fala cara. do, É isso que eu tô do falando. Felipe. Acho que o Botafogo tem 2 jogadores que são acima, muito acima, assim, que preocupam o misto. Mas agora os outros, eu não acho que é uma distância tão grande. O elenco do misto é muito bom na temporada. Então, pô, o Di Maria vai fazendo uma temporada muito bacana. É um cara que tem muito potencial de decidir o jogo, seja na finalização, seja como a gente viu contra o Operário, buscando mais jogadas, né? É um cara que tem esse perfil de quando precisar ali no momento difícil, ele pode sair um pouco da área e criar uma jogada de perigo que coloque o misto na partida. Falando No meio-campo, o Flávio Henrique é falando muito quanto bom a Nenê, eu acho o ano do Robson espetacular. O Robson, cara, o Robson é absurdo. O Robson é tá um jogando baita volante. muita bola, cara, muita bola mesmo. E provavelmente vai ser o cara que vai ter a missão de não deixar o Nenê jogar. Exatamente. E eu confio muito que o Robson pode dificultar demais o trabalho do Nenê em campo hoje. E assim, fisicamente o Robson Sobra em é cima muito do bem, Nenê. né, cara? Fisicamente o Robson vai muito bem na temporada. Ele tá em todos os lugares do campo, né? O cara que a gente Não brinca sei que tá em todos os exatamente, mas eu lugares. tenho a impressão que ele jogou todos os jogos do misto do ano até aqui. Eu não lembro dele não jogando. Não lembro dele ter Eu ficado acho que fora. ele ficou no banco, eu não sei se ele entrou contra o Nova Mutum pela questão do cartão. Que ele estava pendurado, se tomasse o cartão, estava fora da semi, e ele é um cara de combate, só né? esse que ele começou no banco. Eu sei que ele começou no banco, eu não lembro se ele entrou, mas eu acredito que ele nem tenha entrado naquele jogo. Contra o Nova Mutum, que foi a última rodada do Campeonato Estadual. Mas foi por questão de cartão, não foi nada físico. Exatamente. Então, fisicamente, acho que o Robson pode sobressair ao Nenê. É claro que o Nenê vai continuar preocupando, porque tecnicamente ele pode achar uma jogada a qualquer momento. Mas o misto tem ótimos jogadores, cara. E não fica devendo tanto assim para o Botafogo. A gente tem que lembrar que o Botafogo é um time da Série C. É um time montado para subir, para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um time montado para subir. Tem um treinador para isso, que é o Lisca. Mas não é uma diferença tão grande, né? Acho que a gente já teve diferenças maiores aí entre o futebol mato-grossense e as equipes que recebíamos na Copa do Brasil. União, por exemplo, enfrentou o Vasco no ano passado. O misto não está enfrentando o Vasco, o misto está enfrentando um time de um nível um pouco mais próximo. É um nível um pouco mais próximo, mas visando um pouco mais essa sequência de temporada, o João Neto falou da importância dessa semana para o misto. É legal estar na final do Campeonato Mato-Grossense, é legal jogar a Copa do Brasil, não estou falando isso. Mas é difícil conciliar as duas coisas, João Neto. Porque tem a questão moral, caso seja eliminado hoje, como chega o misto para a final do Campeonato Mato-Grossense. E principalmente a questão física, né? Você joga quarta-feira contra um time bom, num jogo eliminatório, na Copa do Brasil, e depois tem a final do Campeonato Mato-Grossense, com o Luverdense, que teve a semana inteira de trabalho livre, sem preocupação nenhuma no meio de semana. Como conciliar essas coisas? Não te preocupa, não? Por mais que seja legal a moral e tudo mais, mas acho que tem motivos para se preocupar sim o torcedor mistense e o misto também. Difícil para o Lucas Isoton trabalhar essa questão aí. Não, preocupa muito. E o torcedor ele tem que ter essa noção. Vou colocar aqui um exemplo hipotético. O misto faz 1-0 no Botafogo da Paraíba hoje. Chega no segundo tempo, com certeza o Botafogo vai propor mais o jogo, vai atacar mais, vai empurrar o misto para o seu campo de defesa. O torcedor, nesse momento, tem que entender que essa é a hora que o torcedor faz diferença. Se for ficar de chiado, um olhando para o lado, falando, o Isoton está recuando o time mais uma vez, olha como que o misto recua no segundo tempo. O misto não pode chegar na final com o Isoton no comando. É uma loucura, loucura assim, sem tamanho. Tem que ter um pouquinho de cabeça de ver o time, tem um elenco curto, o time está se matando, o campeonato está achatado, é jogo atrás de jogo. A gente está tendo chuva todo dia, o campo está pesado em todo jogo. Cansa então, mais, né? pô, o time se defender com o apoio do seu torcedor, com a torcida empurrando, é importante. Se achar que o misto é o Real Madrid do Cerrado,
que vai ter que atacar o tempo inteiro, que vai ter que estar em cima do seu adversário o tempo inteiro, aí, pelo amor de Deus, aí vocês entendem pouquíssimo de bola se estão pensando desse jeito. Eu acho que a gente É tem jogar junto com o time de acordo com o que a partida oferece. Às vezes a partida oferece uma maneira que o time vai ter que se defender de tudo quanto é jeito, bola pro mato e tudo mais. O torcedor tem que estar junto com o time o tempo inteiro. A gente tem uma temporada muito diferente depois dessa mudança do calendário da CBF, né? Que tem muitos contras. Um deles é esse. Tá difícil de montar elenco, porque são 96 times na Série D. Então o misto tem um bom time, mas para você montar um elenco um pouco maior, mais extenso, um elenco que te proporcione ter mais tranquilidade nesses momentos decisivos, é mais difícil, porque tem muita gente querendo montar esse mesmo elenco. Porque não é só o misto, né? Muita gente está jogando estadual, está jogando Copa do Brasil, já está pensando na Série D, então você tem esse problema físico. Mas esse mesmo calendário traz um pró, que é o que a gente está vendo aqui no telão agora, que é esse clima de torcida. Pô. Quantos meses a gente não tinha... Bonito o telão, inclusive. Bonito né? telão Da da TV equipe. Pantanal. Há quantos anos a gente não tinha esse envolvimento com o clube dentro do futebol mato-grossense? E até no Cuiabá, né? A torcida do Cuiabá é muito jovem, então é uma relação diferente com o clube. Quanto tempo a gente não via esse clima que a gente vê ao redor do Trinha? E não é que foi tipo um jogo, foi na semifinal. O Misto produziu o vídeo na semifinal, mas toda semana esse clima de torcida, esse clima do futebol mesmo do Trinha. De rotina, né? E cada De jogo tá rotina, melhorando, né? exatamente. Cada jogo mais gente, cada De jogo rotina. o clima um pouco Então, melhor ali pro torcedor mistense, pro Isso é misto. muito bacana de ver. E aí eu tô com o Jonés, que o torcedor tem que entender todas essas circunstâncias da temporada, né? Se o torcedor está vivendo essa rotina do misto de novo, é por conta disso. Mas a mesma rotina que dá essa alegria pro torcedor também cobra do elenco, né? Cobra dos jogadores, Cobra fisicamente, né? fisicamente os caras que não vão conseguir entregar 100% do seu jogo em todas as partidas dentro desse contexto, né? Num calendário tão próximo, é difícil que os caras entreguem 100% todo o jogo. É óbvio, esse ano é o ano de Copa do Mundo, talvez a gente tenha calendários mais passados depois, mas acho que é importante que a torcida tenha isso em mente, né? O elenco não está 100% em todos os jogos, né? Pode ser que alguns jogadores estejam, outros não, mas isso cobra muito dentro das partidas. E para vocês dois, o que é mais importante pro misto hoje? Avançar na Copa do Brasil ou a partida do final de semana na final do Campeonato Mato Grossense, começando por você, João Neto? Se fosse para escolher um jogo para ser vencedor, qual seria? Eu não escolheria, não. Tem que ganhar os dois. Não, tem que escolher um. Não tem qual que é o como mais escolher, importante? cara. Não tem como. Não dá tem, pra não escolher. tem ó, um título, Não tem avançar como. na Copa do Brasil? Não tem é como. mais importante para você? Você passar Quando de o misto fase. feminino estava jogando, você falou que o confronto do misto contra o Flamengo na estreia do feminino era mais importante que a semifinal do misto masculino dentro do campeonato. Ali dava para escolher, o de do hoje Mato não dá. Grossense. Ali dava para escolher, hoje Ali não dava dá. Hoje não dá. Porque assim, você passar do Botafogo da Paraíba hoje pode significar na questão financeira uma Série D muito mais promissora para o misto. Do que se você o misto passar do que hoje- se você não passar. Com o dinheiro que já tem, com o dinheiro da classificação, pode embolsar 1,7 milhão, viu? Pois é. Quase 2 milhões de reais. Na cabeça administrativa é muito simples, né? O mais importante é passar na Copa do Brasil. Só que aí a Mas o importância do futebol- título iguala, né? Então, assim, é muito Exatamente. difícil você escolher uma das duas O futebol coisas. tem um sentimento também. Deixa eu ler a mensagem do nosso telespectador. O Ataíde Moraes mandou o seguinte, eu vou até pedir para ele mandar outra explicando porque eu fiquei meio confuso. Ele falou o seguinte, se o misto não jogar bem hoje, pode levar paulada. Eu acredito que ele tenha falado no quesito qualidade do Botafogo da Paraíba. Se o misto não jogar bem, vai ser E engolido misturando pelo um pouquinho o que Botafogo, aconteceu né? na semifinal do Mato Grossense, que talvez não agradou tanto o torcedor mistense, por mais que tenha chegado na final, será que não tem isso também? Então, eu tô em dúvida, então ele pode mandar. Eu acho que A minha Por percepção causa é que é o da seguinte, se não jogar bem, vai ruindade tomar do paulada, misto ou a entendeu? qualidade do Botafogo? A questão dele passa muito por isso, eu acho. Se o misto jogar É uma mistura dos como dois. jogou contra o Operário, não Se vai fizer ficar o ali jogo no que fez sufoco. contra o Operário, passa Não vai hoje? passar sufoco, vai tomar um passeio. Acho que foi isso que ele quis dizer. Mas vocês acham isso, cara? Eu acho que se o misto. Não, passeio eu acho que o misto não vai jogou razoavelmente bem contra o Operário no segundo jogo. É que não matou o jogo. Não, sim, mas é que eu acho que no confronto como um todo, a questão não é nem jogar bem, é que eu acho que o misto se desligava. em alguns Eu não momentos gostei da bastante. Eu não partida. gostei nada do primeiro jogo do misto, mas acho que o segundo foi bem correto, assim. É que não matou O o segundo jogo. foi né? melhor, o segundo foi bem melhor que o primeiro. Mas ainda teve esse momento de que o time deu uma desligada, né? Que o time recuou demais, que o time parece que sentiu um pouco o cansaço, talvez. Imagino que o comentário do Ataíde seja nesse sentido. E com certeza o torcedor do Botafogo da Paraíba tá com o mesmo pensamento, né? Porque o ano do Botafogo não é legal, né? O Botafogo tá Passou com em um ano. primeiro no Campeonato Paraibano, chegou na semifinal direta, é um
um esquema parecido com o Campeonato Mato Grossense, mas em desempenho não tá essas coisas não. Não Né? venceu tanto. Perdeu o clássico pro Souza, se eu não me engano, essa temporada, né? Teve uma goleada em clássico. Depois do break a gente traz aqui, porque eu não lembro. Acho que foi contra o 13. É mais ou menos igual alguns torcedores mistenses, né? Tá na final, mas o desempenho torce o nariz. O Botafogo da Paraíba é a mesma coisa. Está na semifinal do Paraibano, mas o desempenho pelo elenco, né? Que é um elenco muito mais caro que o do misto. É o elenco montado para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não tá essas coisas. Tá preocupante ali pro torcedor paraibano. Talvez seja um bom momento pro misto pegar os caras, né? Placar para hoje, João Neto. 1-0 pro misto. E Botafogo da Paraíba. 1-0, tempo normal? 1-0. Davi Navarro. Com 2-1 coração ou com a pro razão, João Neto? Razão. Eu acho Razão? que vai ser 1-0 pro misto. Davi Navarro. 2-1 pro misto. 2-1 pro misto? Coração ou razão? No coração. Coração No e na coração. razão. Na razão. Agora eu quero ver, olhando na câmera ali. Cara, na razão. Agora eu quero ver, velho. foca nele. Foca nele que ele vai falar na razão, viu? Na razão. Alô, nação mistense, ele estará no Dutra hoje. É que não tem como tirar o. Ele estará no Dutrinha hoje. O coração, né? Eu não sou mistense, mas eu vou torcer pelo misto, evidentemente. Não tem como tirar o coração. Na razão, acho que dá pra. Um 0x0 dá pra ficar. E aí Dá nos pra- dá pra pênaltis? pegar. Glaicon Aí nos neles? pênaltis eu acho que o misto passaria. Glaicon neles? Se for pros pênaltis hoje, eu acho que o misto passa de novo. Passa de novo, tem mais moral nos pênaltis. Por Eu causa acho que passa. do Glaicon. Exatamente. É porque o Botafogo, eu imagino que vem com a cabeça de favorito, o misto acabou de se classificar nos pênaltis, o Glaicon tá confiante, então acho que tudo isso influenciaria. Se o jogo for para os pênaltis, eu acho que o misto passa. Hoje a gente vai acompanhar de fato. Fala da transmissão aqui da Rádio Capital, não pode estar proibido. Você Se que é for o falar chefe. da capital, tem que falar da cultura. Supostamente você é o chefe, né? Você que gosta de rádio, futebol no rádio, hoje você tem duas opções para escutar. Tem a Rádio Capital FM 101.9 com os comentários do Davi Navarro e tem na Rádio Cultura, que me fugiu o prefixo agora, 90.7? Acredito que seja 90.7. Se eu estiver errado, na volta eu corrijo. Na Cultura, Corrige aí, viu? com Mas comentários, você será muito bem recebido na 101.9. com comentários Nos do Oliveira dois, né? Júnior e da Jennifer. Lá na Capital, Davi Navarro e Ricardo Lopes, narração de Bibi Amorim. Na Só um tem Cultura, Fluminense. Adelmo Alves Eita. narrando com comentários de Oliveira Júnior e Jennifer. O convite está feito para você, mas principal de tudo, né? Você, torcedor mistense, seu lugar é no Dutrinha hoje, viu? Vai prestigiar o misto e vai empurrar o misto rumo à classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Quem já se classificou e chegou na segunda fase foi o Primavera, mas isso é papo pra gente no segundo bloco, viu? O intervalo é rápido e já já a gente está de volta. Estamos de volta, o intervalo foi rápido, vamos seguir falando do futebol de Mato Grosso na Copa do Brasil ainda, porque após eliminar o Bragantino do Pará, o Primavera também chegou na segunda fase e visita, viu? É fora de casa que decide a parada também hoje, às 14h, contra nada mais, nada menos que o Atlético Goianiense. Se a vida do misto a gente fala aqui que não vai ser tão facilitada, né, nessa Copa do Brasil, que missão ingrata tem o Primavera hoje, né, João Neto? Confronto dificílimo contra o Atlético Goianiense, que é a Série B de Campeonato Brasileiro, mas vem bem no Goiano, provavelmente vai para a final, abriu 2-0 para cima do Vila Nova na semi e vive um bom momento na temporada. É, jogo grande, né? Jogo grande com... Bom para o Primavera se acostumar, né? Com a equipe do Primavera sendo mais do que franco atirador, enfrentando a equipe do Atlético Goianiense lá. Mas, cara, olha o que a gente viu ontem na Copa do Brasil. Maguari e Fortaleza, 4-3 com Fortaleza virando no finalzinho. Na Arena Castelão, né? Exatamente, primeira viagem de avião da equipe do Maguari Que e jogo tudo foi mais. esse, cara? Pô, foi É um bacana jogo muito demais. louco. E a Copa do Brasil... pipocava no celular, pum, Fortaleza, pum, Maguari, pum, Fortaleza, Maguari. A Copa do Brasil propicia isso, né? Então, assim, não é loucura bom, imaginar que o Primavera pode ir até Goiânia e trazer a classificação. O jogo é jogado, dá para o Primavera conseguir isso sim. Manfra, você me autoriza, antes de você passar a palavra para o Davi, eu dar uma palavrinha com a senhora minha avó, Dona Tá Branca? autorizado, cara. Dona Tá Branca, autorizado. que Se é não fosse minha- pra sua avó, não tava A não. Dona Branca que é minha personal stylist. Ia ser muito engraçado se ele tivesse falado não, né? Aí eu ia ter que, autoriza, não. ia ter que É, ser fala, rebelde. não me autoriza, não. Eu ia ter que ser rebelde. Eu falei, então tá bom, eu vou falar do mesmo jeito. Vamos fingir que ele não é o dono. Minha personal stylist, ontem ela me deu uma dura, falou que eu tô usando só roupa preta. É. Inclusive falou que Muito eu tô bem. parecendo o Abílio. Você tá parecendo o Abílio, só usa a mesma roupa.
Então hoje eu vim com uma camiseta de cor diferente, vô. Mais clarinha, tá mais clarinha. Tô de Tá mais verde clarinha. hoje aqui, praticamente. Não sei se Ficou isso aqui é mais azul. bonito, ficou mais Quando bonito. fecha, ele É fica azul. mais azul, né? Quando ele tá aberto, ele fica mais Mas verde. aí o Davi Azul. vem e decide tirar o brilho, né? Com essa mas não roupa tem dele. como, Fala né, o que você cara? falou, Jonathan, quando Não, que ele chegou tá aqui, você bonito, viu ele tá bonito. Ele Tá tá diferente bonito. essa camisa aí. Mas não- hoje, eu sou lindo, por né? Não tem o que ordem fazer. de Dona Maria Elisa Dorilho Leal, mais conhecida como Dona Branca, eu não estou de preto. Amanhã pode ser que eu volte a estar de preto, Eu acho viu, que vó? ela Mas curtiu hoje... porque eu tô de branco, o Davi também tá num tom mais claro, você num tom mais Ah, claro. ela falou outra coisa, falou que você fala demais, que ele tem que deixar nós dois falarmos mais. Ah, ela é? falou isso. Eu falei, Eu vó, também mas acho, ele... Dona Não, Branca. então Falei- fecha o microfone Falei, dele. vó, também mas acho. ele é o apresentador, ele tem que falar mais. Fecha Ela, o microfone ah, dele então tá também. bom, porque Tem aquele que menino deixar não a deixa gente vocês falar. Então vamos falarem. ficar batendo papo aí, vou ficar aqui. Eu também acho, Dona Branca. O programa vai ficar Batem bem melhor, papo. mas Fica continua. bem melhor? Fica melhor, mas pode Então continuar. fala. Atlético continuar. Goianiense e Primavera, Davi. Pode descascar aí o assunto. Pode descascar o Pode assunto? descascar o assunto aí. Cara, eu acho que tem chance também, mas é mais difícil, né? O Primavera passar pelo Atlético Goianiense. É claro, a gente teve um Maguari e Fortaleza ontem que foi loucura, né? 4-3 e tal, mas também um Fortaleza num momento muito frágil do clube, acabou de cair para a Série B. Fortaleza fez uma série de corte de gastos, então já viveu uma temporada muito conturbada ano passado. Ano retrasado também já teve suas complicações Fortaleza, então vem de um momento muito conturbado que certamente influencia no jogo. Mas hoje a gente pode ter uma situação parecida, né? Acho que o Atlético Goianiense vive um momento mais tranquilo, mas o Atlético Goianiense sabe exatamente onde está, não tem problema com isso, né? Acho que o Fortaleza tem esse problema, o Atlético Goianiense hoje não tem. O Atlético Goianiense olha para cima, mais para cima do que para baixo, e o Primavera teve seus problemas na temporada, rebaixado no Campeonato Mato Grossense, mas conseguiu uma classificação na primeira fase. Contra um time, é claro, do seu nível para baixo, né? É difícil a gente medir o Botafogo Bragantino do Pará. Então acho que o Primavera vem também nesse momento interessante, mas é um jogo muito complicado, né, cara? Eu não sei como que o Primavera pode bater o Atlético Goianiense. O que eu acompanhei do Primavera no estadual era sempre um time mais de trabalhar a bola, mais de tentar ter a posse, tentar organizar algumas jogadas, ainda que não tenha conseguido fazer isso da maneira que gostaria ao longo da competição. Hoje não é um jogo para fazer isso contra o Atlético Goianiense, mas também se tem a questão de que é um trabalho já um pouco diferente, né? A gente tem que ver como é que o Primavera vai se portar e conseguir jogar contra o Atlético. Os gols contra o Bragantino do Pará, por exemplo, foram jogos de jogadas mais de velocidade, né? Foram gols onde o Bragantino... eu tô confundindo tudo aqui, cara. Onde o Primavera... Aí quer deixar esse cara falar. Aí não tem como, né? Você deixou muito não tempo. tá sabendo Você falar. tá deixando Não tá falar sabendo demais, falar, pô. como Tá quer deixando falar? demais. Muito tempo Não já. que eu saiba também, né? Foram gols em que o Bragantino... Aí, de novo. Foram gols em que o Primavera conseguiu trabalhar um pouco mais essa jogada de velocidade. O que eu acho que vai ter que fazer hoje contra o Atlético Goianiense, né? Não é como se o Atlético fosse também o time mais propositivo do mundo. Mas dentro desse contexto deve mandar um pouco mais no jogo em relação ao Primavera. Deve mandar muito mais no jogo, né? Ainda mais jogando Vai em ser um casa, jogo de né? sobrevivência pro Primavera. Eu acho que é Vai ser um jogo sobrevivência. reativo. Sobrevivência não, acho Não, que reativo. sobrevivência porque os caras vão pra cima. Mas acho A que é tendência é reativo. Pode ser que o Primavera jogue fechadinho, mas que machuque bastante o Atlético Goianiense nos contra-ataques. Acho que você ser reativo não é demérito algum, você pode ser reativo. Inclusive eu acho que o misto hoje, embora não seja o perfil do time do misto, do que o Isoton gosta, acho que também precisa ser um time mais reativo do que propor jogo hoje. Mas assim, você ser reativo, você se defender com um número maior de atletas e sair perigosamente para o contra-ataque é um jeito bom de se jogar futebol também. Eu acho que tanto o misto e principalmente o Primavera vão ter esse perfil na noite de hoje. Primavera, estamos torcendo por vocês. E o trabalho tá feito? Chegou na segunda fase? Tudo bem, mas vamos lá conseguir essa classificação contra o Atlético Goianiense. E a gente, claro, torce pro misto também avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, que tem mais times mato-grossenses, né? Tem o Operário, que enfrenta o Gazinho Porto Velho, ou Porto Velho Gazinho, não sei qual a sequência correta. Amanhã no Dito Souza. E no dia 4 de março, Cuiabá fora de casa enfrenta o Santa Catarina. A gente vai conversar sobre a Copa do Brasil também, sobre esses dois times que ainda restam para estrear na competição, representando o futebol de Mato Grosso. Vamos partir para um nível mais internacional agora? Vamos falar de pré-Libertadores, porque hoje já se define quem vai, quem não vai, quem continua, quem não continua na Libertadores. Vai continuar o Bahia? Vai continuar o Botafogo?
Começando pelo tricolor de aço, o Bahia. Davi Navarro recebe hoje o O'Higgins, o time chileno lá, não sei das quantas. 1-0 na casa dos caras, deu chilenos jogando no Chile. Fala de mim aí agora. Tem capacidade de reverter o Bahia hoje? Na semana passada você colocou o Bahia classificado, Davi. Mudou de opinião ou tá na mesma? Não, tem capacidade, né? O O'Higgins não é uma equipe muito forte. Jogou melhor do que a gente esperava na primeira partida. Acho que foi até melhor do que o Bahia na maior parte do jogo. Mas a gente sabe da qualidade do Bahia, né? O Bahia não deixa de ser um bom time, uma equipe bem organizada, uma equipe técnica, com qualidade técnica, porque perdeu o primeiro jogo pro O'Higgins, né? Foi a São primeira circunstâncias derrota do na futebol. temporada do Bahia. Então, a gente tem que levar isso em conta também. É claro, jogando o campeonato baiano, não é um campeonato tão forte, mas ainda assim é algo para se levar em conta. Então, acho que o resultado do primeiro jogo não pode ditar o que é o Bahia. Acho que o Rogério Ceni sabe muito bem disso, acho que os jogadores do Bahia sabem muito bem disso. E mantendo o que é o trabalho comum da equipe, tem todas as condições de bater o O'Higgins hoje e conseguir a classificação, acho que até no tempo normal. Ó, João Neto, você tem 2 minutos para falar do Bahia, que decide a sua vida na pré-Libertadores contra o O'Higgins, do Chile, com o retorno de Everton Ribeiro, que não jogou o primeiro jogo suspenso, né, ainda pelo confronto na Sul-Americana, mas que volta hoje para ditar esse Bahia que deve se classificar, né? Pois é, eu tava dando uma olhada aqui, se a dupla de zaga titular volta, ainda não volta, né? Não, só o Everton Ribeiro. O Canu e o David Duarte ainda não voltam. O Bahia tem o retorno do Everton Ribeiro, mas tem o desfalque do Gilberto, lateral direito, que teve que fazer uma cirurgia às pressas de apendicite. Apendicite ou apêndice? Apêndice. Então, teve que fazer essa cirurgia às pressas. Eu já fiz. Normalmente não é titular da equipe, mas entra bastante, é um lateral ofensivo, com certeza poderia ser utilizado hoje pela questão de precisar atacar bem, né? Mas acho que o Bahia é bem favorito, cara. Bem favorito mesmo. Bem favorito? Eu acho que o time chileno... Seria um vexame pro Bahia cair nessa fase da competição? Porque a gente tem que começar a olhar o Bahia com outros olhos já, né? Seria um vexame. Com o olho daquele não protagonista, Flamengo, Palmeiras, né? Eu não mas vou dizer de um protagonista em relação ao O'Higgins, não é por causa da fase, né? Mas por causa do O'Higgins, pô. O Bahia não pode cair pro O'Higgins. Se quer se firmar nesse projeto, que é o projeto de um bom time. Seria um vexame, o time está descansado, ainda tem bastante desfalque. A gente falou aqui da dupla de zaga titular, que não tá, um possível lateral direito não tá. O Michel Araújo, que não é o titular, mas entra muito no time, continua fora. Então tem desfalques, mas a minha equipe está descansada, não jogou no final de semana. Foi uma partida do Campeonato Baiano, então o Rogério poupou todo mundo. Lá o time do Higgins foi melhor no primeiro tempo, o Bahia equilibrou no final do segundo tempo e foi muito melhor no segundo tempo. Equilibrou no final do primeiro tempo e foi muito melhor no segundo tempo do que a equipe chilena. Perdeu muitos gols, então tem que corrigir isso urgentemente. É um time que perde gol demais, o time cria, tem chances e chances claríssimas e desperdiça essas chances. Tem o William José no ataque e a novidade, o Everaldo, né? Retornando pro o Everaldo que o Rogério usa um pouquinho mais de lado do que ele foi usado no Fluminense, né? Ele não usa tanto como centroavante, mas é um cara que é acostumado com o Bahia, que o torcedor sabe como joga e tudo mais. A boa temporada dele no Bahia propiciou ele ser contratado pelo Fluminense. E agora ele retorna para o Bahia. Então eu acho que hoje é bem possível que a equipe do Bahia passe, principalmente se acertar o pé. Acho que se acertar o pé, vai passar até com uma certa tranquilidade. E o Botafogo passa com tranquilidade? O Botafogo que recebe hoje o Nacional Potosí. O primeiro jogo foi lá na Bolívia, a mais de 4.000 metros de altitude. E o Glorioso perdeu por 1-0, mesmo resultado da derrota do Bahia. E também na mesma situação do Bahia, precisa vencer para seguir dentro da pré-Libertadores, sonhando com essa fase de grupos da competição mais importante do continente. O Botafogo tende a ter uma vida mais tranquila que a do Bahia hoje, né, Davi? Vai ser um jogo mais acessível para o Botafogo, devido ao nível do Potosí, que é muito fraco. Eu acho que uma das melhores maneiras de a gente analisar a qualidade técnica de um time é ver como é que ele se porta com o volume de jogo. É ver o que ele faz com o volume de jogo que ele tem. Então, para ilustrar, o Nacional Potosí teve um volume de jogo interessante contra o Botafogo, teve um bom volume de jogo. Chegou várias vezes à área do Botafogo, teve oportunidades de finalização, teve oportunidades de levar perigo ao Botafogo, só que os caras finalizavam muito mal, os caras cruzavam muito mal. Tecnicamente, deu para ver que o Nacional Potosí é um time bem inferior, bem abaixo do nível do Botafogo, né? Então, se dentro da altitude, com mais volume de jogo, o Nacional Potosí não conseguiu
se impor contra o Botafogo, né? A gente viu que eles tiveram dificuldade de ter a bola, jogando no Newton Santos, o Botafogo não deve ter dificuldade contra o Nacional Potosí. Já tem muitos retornos o Botafogo? Já tem algum retorno? Tem um retorno, aquela galera que não jogou a partida jogou a de ida, primeira continua fora. Eles vão fazer um esforço pro Danilo jogar, ele vai no limite. Se entrar em campo, vai ser no limite. Não vai precisar, Danilo. Eu acho que não tem necessidade. Nem precisa jogar no Não. limite? Não tem Assim, necessidade cara, de risco arriscar o cara, não. desnecessário Eu de acho perder o jogador por mais tempo? Eu acho que assim, a tendência é que o Botafogo passe o carro em cima. Com Danilo, sem Danilo? Com qualquer um. Danilo é o principal Se jogador do colocar o Botafogo. Davi de zagueiro lá desde com a reta 1,80 final do m e ano quantos? passado. 89. Aí, com o Davi com 1,89 de zagueiro lá, ele seguraria bem o ataque do Dá do tempo de você Nacional chegar no Rio de Potosí. Janeiro? Não dá tempo. Mas assim, cara, eu não vou cravar aqui que vai ser um jogo de 3, 4-0, porque às vezes a bola não entra e o jogo começa a ficar tenso e a bola não entra. Mas que vai passar, vai passar. Mesmo que seja suando um pouquinho Você mais é o do que Anselmo, necessário. não forçaria o Danilo hoje, sem necessidade? Não tem necessidade. Nem outros jogadores? Não, coloca no banco lá. Se vê que o bicho pegou, que a bola não entrou, que o time ficou ansioso demais e aí a partida começa a se complicar, aí você usa. Mas assim, eu acredito que não vai ter necessidade. Porque o futebol tem disso, cara. Às vezes a bola não entra, o jogo começa a ficar tenso, a finalização já não sai mais tão ajeitada por conta dessa ansiedade. A gente viu no primeiro jogo o time deles, que é ruim, se lançando ao ataque, então abria muito espaço para a equipe do Botafogo. Aqui não vai se lançar ao ataque, vai ficar 2 caminhões em frente ao gol, então isso pode complicar o jogo também. Mas assim, com sacrifício, sem sacrifício, com muito suor, sem muito suor, o Botafogo passa hoje. A diferença é muito grande. O Botafogo deve passar hoje, o Bahia deve passar hoje e segue movimentado a quarta-feira, viu? Porque ainda tem Campeonato Brasileiro pra gente falar. É quarta rodada, mas já confronto direto pela liderança e alguns times preocupados com estaduais, viu? A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, porque o intervalo é rápido. Não saia daí. Estamos de volta, vamos continuar falando de futebol, dessa vez de Campeonato Brasileiro. É a quarta rodada que começa nesta quarta-feira. Alguns jogos adiados, mas tem muito jogo importante nesta quarta-feira de futebol, quarta-feira de Campeonato Brasileiro. E um dos destaques, até porque vale a liderança do campeonato e marca o reencontro de um ídolo, ou ex-ídolo, não sei como está a relação da galera com John Arias, é este Palmeiras, é este Fluminense que se enfrentam hoje na Arena Barueri. João Neto, já pode ser considerado confronto direto, de fato, ou está muito cedo por ser a quarta rodada? Os dois times, 7 pontos, Palmeiras o primeiro, Fluminense o terceiro colocado. Bom, achei que você colocava que o Fluminense era o segundo. Segundo é o São Paulo. Eu estudei, eu fiz o dever de casa. Exatamente, porque você tinha falado de confronto de líder com vice-líder aí, eu fiquei só esperando na hora que fosse chamar de verdade. Eu acho que está muito cedo, mas eu acho, se a gente pegar, eu gosto dessa frase, dessa palavra, dessa Então frasezinha, fotografia de momento. Se a Fotografia gente pegar a de momento. fotografia O de recorte, momento, assim, ó. É bonito né, falar. que Parece que o assim, cara sabe, né? a expectativa era que quem ia colocar a colherzinha ali na briga de Flamengo e Palmeiras seria o Cruzeiro. Mas a fotografia de momento mostra que quem tem condições reais neste exato Será? instante de colocar a colherzinha na briga ali é o Fluminense. E o Na São Paulo? fotografia de momento, né? Na fotografia de momento. Tá. Na fotografia de momento. Cara, o São Paulo, ele. É o vice-líder? O São Paulo, ele tem um time bem legal, tem uma camisa muito pesada e tudo, mas se você for pensar friamente em o que é um campeonato de ponto corrido, acho que o São Paulo tem menos probabilidades de brigar lá na frente, no final do campeonato, que é quando importa, do que o Fluminense. O Fluminense vai Pode, terminar na frente por do conta São de Paulo? elenco, de estrutura. Não, provavelmente O vai. elenco Não, do Fluminense se você é melhor fosse que o São apostar. Sim, Paulo? com certeza. com Muita certeza, coisa assim? Com certeza. Muita coisa não, mas tem mais opções que o São Paulo. Mas o time do São Paulo é melhor que o do Fluminense. Sim, mas o campeonato de ponto corrido, ele premia elenco, O ele não treinador premia do São time. Paulo é melhor que o do Fluminense. Eu também acho. Mas o campeonato de ponto corrido ele premia elenco. Nas Copas, eu acho que o São Paulo briga com o Fluminense em qualquer uma. No ponto corrido, eu acho que a estrutura e o A elenco. conversa já contam mudou no mais. São Paulo. Antes era não cair, agora já tá na parte de cima da Não, tabela. hoje a expectativa do torcedor do São Paulo Já é tá na parte de cima da mas tabela. o São chegar Paulo aos- mudou, é diferente, cara. faltar 35. Mas eu acho um isso. clima diferente. Eu acho que a gente não tem como criar uma expectativa diferente dessa. Ponto corrido ele premia elenco forte, não tem outra coisa. Vai chegar momentos que você vai ter que privilegiar um campeonato ou outros, você não tem um elenco forte, seu time reserva cai muito. Então o Fluminense hoje ele tem essa possibilidade
de brigar mais com o Palmeiras e com o Flamengo. No papel, quem tem mais possibilidade é o Cruzeiro. Mas o Fluminense está Tem um fazendo pontinho no início de ano campeonato. muito bom, O né? Cruzeiro tem um pontinho no Pois campeonato. está começando a ficar distante. Se não vence o Corinthians hoje, o campeonato ele importa muito mais na reta final. Eu lembro que o Rogério Ceni sempre falava o seguinte, naquele ano que o São Paulo ganhava o campeonato, ganhou os 3 seguidos, ó, a gente tem que chegar em outubro brigando. Em outubro, para frente, as coisas se decidem. Pode ser que se você comece a ficar muito para trás agora em fevereiro e em março, em outubro você não consiga chegar brigando, porque Flamengo e Palmeiras têm muita regularidade. Então, o Cruzeiro está dando uma vacilada gigantesca nesse início de ano. Vamos ver como que vai ser. Davi Navarro. Não é no Maracanã, mas é o primeiro reencontro do John Arias com alguns de seus ex-companheiros, com a instituição fluminense. Pra torcida também, né? Vai ter torcedor. Você já colocaria o John Arias de titular hoje? Não é o momento? Como você avalia a possível estreia de John Arias como titular? Porque o Palmeiras também, querendo ou não, pensa um pouquinho no Campeonato Paulista, né? Pode ter uma surpresa na escalação por causa disso. Tem elenco para rodar, né? Tem elenco para rodar. Tem elenco pra rodar. Tem muito mais tranquilidade do que Corinthians e São Paulo, por exemplo, que daqui a pouco a gente vai conversar disso. Eu não sei como é que estão os treinamentos do Palmeiras, né? Então não sei como é que o John Arias está nos treinamentos. Olha o John Arias lá. Olha o John Arias lá. Ele parece bem. Ele Tá bem o John Arias? saudável. Ele parece triste. Quê? Ele tá com Triste, cara de cara. triste. É que ele É que tem ele essa tá cara, trabalhando, né, velho? Ele fica triste. Você tá com essa cara aí trabalhando? Não, mas eu tô você não tá aqui- sorrindo. Eu tô aqui passando frio e conversando com Dá um vocês sorriso dois. pra câmera. Se eu estiver jogando bola, eu ia Dá tá um sorriso feliz. pra câmera. Não, eu não consigo. Mas tá ele não jogando consegue. Eu bem. não consigo fingir sorrisos. É que o cara é sério, trabalhando, pô. Ele tá tá ligado? Trabalha trabalhando. sério. Ele tá trabalhando jogando sério. bola, irmão. Mas é Quê? sério, Ele tá ué. trabalhando jogando bola. Mas é sério, Mas é pra ele é trabalho. Tudo bem, mas Pra tá você jogando é bola. hobby, é diversão. Tá Pra ele é jogando trabalho. O bola. Romário não gostava de treinar, gostava de jogar Mas só. aí é coletivo. Coletivo todo mundo gosta. Não, O jogador não gosta é do treino físico. Mas enfim, treino de Então, bomba. fundamento. Fala do John jogo. Arias está triste no Palmeiras. É Pode isso? colocar É como isso que você destaque. quer falar? Bota aqui, ó. Colocar. John Mas, assim, Arias triste Eu no não Palmeiras. queria voltar pro Nas- futebol brasileiro que não fosse pro Fluminense. Fui obrigado a voltar e estou triste. Foi obrigado a voltar pelo foi dinheiro. obrigado, né? Obrigado. Obrigaram ele. Botaram uma obrigado. arma na cabeça do John Arias, lá na Inglaterra, e obrigaram ele a voltar. Existem formas diferentes de se colocar uma arma na cabeça que não seja a própria arma. A arma foi a Copa do Mundo? A arma foi desculpa? a Copa do Mundo, a questão financeira. A felicidade? Mas não adianta, ele tá Ele triste. tá Ah, ele triste, sorriu aí felicidade agora, não. cara. Cara, você é ranzinza, Nas hein, imagens do treinamento, ele parece bem, o John Arias, né? Triste, mas bem. Parece bem fisicamente, parece que vai bem também nas jogadas, né? A gente tá vendo algumas jogadas interessantes dele aí. Então, assim, ele estando bem, 100% fisicamente, começando a jogar bem já, eu colocaria o John Arias. Não vejo por que não colocar ele como titular num contexto em que ele esteja bem Quem sai? fisicamente. Eu não acho que a entrada do John Arias muda significativamente, por exemplo, o esquema do Palmeiras, porque eu acho que ele tem características parecidas com as do Alan, por exemplo, que hoje é titular. Não vejo também como... acho que o Alan pode fazer a função do Maurício também, numa entrada, né? Não sei quem o Abel tiraria, se tiraria o Maurício ou se tiraria o Alan. Não vejo características muito distintas entre os três jogadores que impedissem o Abel de colocar o John Arias por isso, né? Por ter que pensar como mudar a equipe. Eu colocaria ele já como titular. Não acho que vai ser o caso, né? Acho que ele vai começar O no banco Abel de elogiou novo. bastante ele após o jogo, né? Do Campeonato Paulista. Abel Quando será que o Arias Abel começou deixará com de papo ser? de não é contratação minha, É, isso que eu ia da falar Leila, agora. não vai Exatamente. chegar por causa de nome ser titular e não Quanto sei o quê. Aí já no tempo- primeiro jogo, curti. Quanto tempo ele Curtiu o John deixará Arias. de ser contratação da presidente para ter o dedo do Abel Mas na vocês contratação? entenderam que quando ele falou que era contratação da presidente, ele falou no sentido ruim? Não, ele falou sendo irônico porque a torcida do Palmeiras fala que ele só gosta de É que bagre. ele aponta só o Então, jogador quando traz ruim. um jogador bom, não é ele, é só a presidente. Mas então é. ele já deu a cutucada a cutucada na torcida. Quando ele começar a comer a bola, voar, esse discurso vai começar a mudar para se esquecer que foi da presidente para falar que tem o dedo dele. Já Ah, começa. no Palmeiras tem o dedo do Abel em todo lugar. Todo o departamento ali, até na comida, acho que passa por ele, viu? Do jeito que o Palmeiras é refém do Abel Ferreira, eu não duvido, não ironicamente, de tudo tá no, Abel não no Ferreira- controle, Abel Ferreira mas é na mais caro, eu acho O ciência Abel do Abel Ferreira é o Ferreira. patrão do Palmeiras hoje? Não. Aí não é mais que a Leila, mas ele manda mais que muito Eu dirigente. genuinamente muito acho diretor que lá. o John Arias é uma contratação da Leila Pereira. Assim. Eu Ele é o acho que ela- CEO do Palmeiras? Não, foi a Leila Pereira que negociou com ele. Então, Isso é informação, diretamente com ele. Ela e ele, tete Eu a tete. Ele brincou, contratado. John Arias, Paulinho, Andreas Pereira, são contratações do presidente. Ele falou nessa ironia, mas eu acho que realmente são. A no meu contratação dele é o quê? entendimento, É Jefté? parece. Então, Tabata? e aí eu acho que tem, Micael, Danilo é que tem uma Barbosa? questão. Mikael. É que tem Micael. contratações que são óbvias, né? E aí cabe ao presidente fazer a contratação óbvia, que é o John Arias, que é o Andrés Pereira,
que é o Vitor Paulinho, que é o Vitor Roque. São contratações que você não precisa pensar muito para fazer. Você fala, pô, esse cara tá jogando muito, meu time tem que brigar por todos os títulos, eu vou contratar ele. Então, Eu acho que tenho é um nesse recado da sentido. chefia para dar. Agora, tem contratações para compor elenco, que aí você precisa pensar um pouco mais, você precisa trabalhar com o departamento de análise e desempenho. Então, aí eu acho que entra o trabalho do treinador, né? Então, acho que nem é um demérito do Abel ele não ser o cara que contratou o John Arias. Não é, isso é óbvio, pô. Qualquer um indica o John Arias. Né? Ele só falou isso porque ele é chato pra caramba. Exato. E para encerrar o assunto, então, quanto que dá Palmeiras e Fluminense hoje na Arena Barueri? João Neto, sem pensar muito, 1-1. 1-1. Poxa vida. 2 a Davi 0. Navarro, 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras, com extrema razão, né, Davi Navarro? Vamos falar com a chefia agora? Sim, o Luiz Antônio, nosso diretor do Grupo Gazeta, mandou aqui, ó. Eu tinha acertado o prefixo da Rádio Cultura, 90.7, ele mandou aqui a equipe de ouro da cultura completa, com a Jennifer Figueroa como comentarista, com o Adelmo como o narrador, com o Oliveira Júnior como repórter, o César Augusto como comentarista e o Dionísio Dinarte como repórter também. Então Vai essa é a ter equipe equipe, né? completa. É a equipe completa, 5 né? nomes? Não Equipe sei quem completa. está na escalação de hoje, na escala de hoje, mas essa é a equipe completa da equipe Eu sei de que na transmissão da cultura. 101.9 é Bibi Amorim, Davi Ele tá Navarro, fazendo o Ricardo jabá dele. Lopes. Ele Mas quer eu ser falei escutado. completo. pode ligar Eu lá. falei completo. Nas 8 Ele da quer noite. ser escutado. Eu falei completo. Depois a Hoje, gente vai Davi tomar Navarro multa. comentará a classificação Se do nós- Misto Esporte Clube se na nós Copa do faremos lá. Brasil. Não, eu Tomarmos só tô multa, falando, se nós tomarmos multa, vai tudo pra conta do Davi. Bem, Não, toda hora você que falou fala da cultura, do... eu falei da 101.9. Toda hora que fala da cultura... Não, mas a 101. É, então, se tomar Toda multa... hora. Se Eu tomar tô- multa, eu não É, vou ser eu abri multado. o É espaço porque o Manfra aqui. falou, posso fazer o jabá Eu da capital? perguntei, Aí você posso falou, fazer? então Eu tem falei que da falar da rádio. cultura. Mas era um só, você já fez 3. Não, mas aí toda vez que você fala da cultura, eu falo da arte, que é pra compensar. Olha esses caras. Eu tô compensando aqui, é igual pelo igual, pô. Cruzeiro e Corinthians, a gente tá falando de reencontro, mais um reencontro do Tite. Reencontro, não revanche, Com né? Porque eu vi Corinthians. que é revanche, não tem revanche. Revanche? Quem nenhuma. falou isso? Eu vi alguns programas esportivos falando que era reencontro, revanche. É reencontro. reencontro. Cruzeiro, Corinthians, Cruzeiro em má fase. O Corinthians venceu nos pênaltis a Portuguesa. Chega com moral para esse confronto, mas esfarelado, viu? Tanto que a tendência é que o time chegue misto hoje para enfrentar o Cruzeiro. Não pode ser uma revanche do Corinthians com o Tite? Pode ser. Mas e aí, Joneto, concorda com o Não. time misto do Corinthians na quarta rodada do Campeonato Ah, Brasileiro? sim. Por Isso causa sim. da Paulistão? Sim. Para enfrentar o Novo Só a Horizontino? quarta rodada do Brasileiro. Ah, mas não importa. Pô, peraí, cara. Contra o Cruzeiro fora de casa não importa. Mas Quarta pra rodada do enfrentar um Brasileiro. novo Horizontino? Sim, pô, o Novo Horizontino é líder do campeonato, enfiou 4 no Vai Palmeiras poupar e eliminou para o Santos. enfrentar o Novo Horizontino? Novo Horizontino é líder caras sofreram geral, contra a Portuguesa, líder né? geral do Paulista, Hum. enfiou 4 no Palmeiras, Vai fazendo as contas. eliminou o Santos e joga na sua casa. Se o Corinthians quer chegar na final, ele tem que chegar bem fisicamente. Mas o mais importante pro Corinthians hoje é o Campeonato Brasileiro. Essa semana é. Essa semana é. Ah, então é o Paulistão. Essa, Porque até semana a é reta paulista, final o semana é Paulistão vai paulista. coincidir Não, com essa semana é com o paulista. Campeonato Brasileiro. Então até acabar o Paulistão é o Paulistão. Com certeza. E assim, se não for bem no sábado, pode acabar no sábado o Paulista. Então essa semana eu acho Aí que... os pontos contra o Cruzeiro Eu ficou acho que pelo o caminho. Corinthians está correto de privilegiar o Campeonato Paulista essa semana. Mas é que E se a gente falar de planejamento, eu tenho certeza absoluta que no planejamento do Corinthians, com Aí aquele chega no planejamento final do ano, mais... o Corinthians lá na parte de baixo da tabela, você vem tirar sarro do Não vai Corinthians, vem estar na criticar parte, o não vai estar na Corinthians. parte Não, de mas baixo. É é, isso que porque acontece. o Cruzeiro não é o adversário direto do Corinthians, né? A princípio. O Corinthians tá brigando Ou pela pra liderança bem, também, tem 6 pontos. Ou pra mal. Que liderança. A mesma coisa que a gente Agora, falou liderança do na terceira Fluminense e do São rodada. Paulo. Mas o Corinthians não tem elenco Vai pra até brigar o até final. o Não final. tem liderança nenhuma na O terceira Corinthians não rodada. tem elenco. Vai até o final. Mas o Corinthians não tem elenco pra brigar até o final. Não, chegou ali na do campeonato. 10ª rodada, viu? Poxa, realmente não dá, confirmado, que já se espera. Aí beleza. E mais do Mas que no isso, início tá quando a gente brigando, Não, mas fala é porque o que eu tô soma o máximo falando de é, pontos o possível. Corinthians não tem elenco pra brigar até o final. E Tem a mais- questão de vaga de Com Libertadores, isso, mais tem do que toda a isso, moral, O Cruzeiro, a premiação. princípio, não é o adversário do Corinthians. O Corinthians não pode perder pro Mirassol. Não, Não, pode não perder é porque o Corinthians São tem Paulo, 6 São pontos, Paulo, o Cruzeiro tem um ponto. Não pode Mas, perder, ó, acho que nem pro Fluminense. E quando a gente fala de poupar, às vezes a gente fica pensando muito no próximo jogo. Pode ser que todos os poupados de hoje tenham risco de lesão, inclusive. Não, É o cara que tem risco de lesão não fala. É o burrice CK você alto. colocar o É cara o com risco CK de alto, lesão. a gente não sabe. Às vezes ele tá tirando hoje o que a gente pensa, não, ele tá privilegiando o Paulista. E não é. Ó, se ele não tiver um espacinho maior, ele pode se lesionar. Tem Vamos isso pegar o também. provável time do E aí, Corinthians, até então? o momento do Cruzeiro, propicia pro Corinthians poder se dar esse luxo de jogar com o É time um jogo misto, fora pô. de casa. Você não tem tanta obrigação de vencer o Cruzeiro fora de casa como você teria em Itaquera. Acho que Vamos isso lá, tá correto. provável time do Corinthians pra hoje. Hugo Souza, Titular. André Ramalho, Não, João titular. Pedro. Calma, vamos ver quem que é titular e quem que não é.
Aqui é Hugo André Souza, Ramalho. titular. André Ramalho já com 3 zagueiros hoje? Joga com André Ramalho e Pedro. Anglieri na esquerda, Milans na direita. Então aí Jogador é novo. a zaga inteira reserva. Alain, não sei se vai ser titular no Corinthians. Mas por enquanto é chegou reserva. agora. Charles, reserva. Carrijo, perdeu vaga, né? Perdeu Reserva, espaço. reserva. Garro, Titular e é reserva. para ser titular, mas não consegue É, jogar. Tá titular. variando muito. Vitinho e Guinegão. Guinegão destaque do É Corinthians. titular da base. absoluto só o Hugo Souza. Ele poupou 100% do time, né? E ele já tinha reclamado muito no final de semana do cansaço. O time já estava muito desgastado. Então, assim, já estava muito desgastado, teve um jogo dificílimo, que teve que correr atrás do resultado quase o jogo todo, uma questão emocional muito forte dos pênaltis, que foi 8-7. Eu acho que ele está correto de poupar a equipe, sim. E lembrando que o Novo Horizontino tem a semana inteira para descansar e treinar, né? Vai estar livre. Exatamente. Olhando Então, acho pro que ele lado está do certo. Cruzeiro, uma boa oportunidade de pegar esse time misto do Corinthians. Se perder para o time misto do Corinthians ou se não ganhar do time misto do Corinthians, aí a crise aumenta assim substancialmente. O Tite Tô corre demitindo risco o de cair hoje? Eu acho que já corre risco de cair. O Tite corre risco de cair hoje, dependendo do que acontecer no Corre. Mineirão, Davi? Eu acho que corre muito por conta do Galhardo tá terminando a vida dele lá Mas no o Galhardo quer vir pro Brasil? A questão é Não, você mas- demite o Tite Mas sem é saber? mas é uma sombra. Não vai, Não. não vai demitir sem saber, mas Vai pensar pô, no Galhardo, é o se Galhardo cara, não. se o cara tá querendo demitir o Tite e ele não tem ninguém no mercado que ele possa trazer, surge um nome espetacular como o do Galhardo. Tem o Fernando Diniz, o retorno. Ele dá uma ligadinha pro Galhardo, o cara falou assim, ó, tem conversa, dá pra conversar. Acabou, Tite. Não, acho que já fica bem Se difícil. não ganhar hoje, fica assim, bem difícil a situação. O cara cara. não vai querer perder a janela de trazer o Galhardo também, né? É porque o Galhardo não vai ficar possibilidade. desempregado muito tempo. Exatamente. É rápido. Então, é que eu não sou a favor de a gente ficar demitindo treinador muito rápido, né? Mas eu acho que o treinador tem que trabalhar, tem que ter um tempo. Mas se a gente pegar o último trabalho do Tite no Flamengo, já não foi muito bacana. Já foi ruim, né? Pelo Esse que se trabalho espera do Cruzeiro dele, não anda pra frente, o só do anda pra Cruzeiro trás. não tem Tá nada. parecendo o Dorival na seleção. Mas é isso que ele tá falando. Exatamente. É sem perspectiva falando de nada. isso. do trabalho dele no Cruzeiro não tem nada, é muito, muito, muito abaixo do esperado. Então, o Cruzeiro também não pode ficar se dando o luxo de E insistir eu acho que tanto no Tite. o que mais Isso pega, que o Davi, último trabalho já era ruim também. eu acho que o que mais pega é que ele não chegou tendo que montar o Cruzeiro. Ele chegou com um time acertadinho. Exatamente. Um time bem montado, um time Tem interessante. tem uma pergunta boa do Mets Game Over, o Matheus Figueiredo. Mets Game Over, porque a gente conhece ele assim. Uhum. Falando do John Arias. Fala, Pantanal. Se tiver gol do Arias, ele deve comemorar ou não? Deve. Eu acho que Palmeiras aí é o vai, time que acho paga que o aí salário vai dele muito hoje. de cada atleta. Eu valorizo o cara que não comemora, por tem respeito, assim, acho que a obrigação dele é desempenhar muito bem o papel dele, não comemorar é uma Se questão fosse de no respeito. Maracanã, até Cara, não diria comemorar nada, é pessoal, mas... pô. O cara Acho que é comemora muito se ele pessoal, quisesse, é muito pessoal. Não Eu não tinha o concordo cara lá com o que o que não- Daverson fazia de chutar a bola no gol do Palmeiras e pedir desculpa Isso pro é torcedor do sacanagem. Isso Palmeiras. é babaquice. Isso aí é idiotice. Quem mas que era o assim, jogador que não comemorar- comemorava gol? Porque ele falava, meu trabalho, vou comemorar o quê? Meu trabalho é fazer gol. Alain, volante do Corinthians, que tem um gol na vida. Não lembro. cara. Eu também não Eu lembro sei, de falei uma brincando. frase Tinha um dessa, de um atacante cara que... falava isso, não lembro É, quem mas era. ele não fez isso a carreira toda. Ele, uma época que ele tava bravinho, não lembro quem foi também. Ele tava bravinho, então perguntaram pra ele e ele respondeu isso, entendeu? Você comemorar vai do cara, pô. Tem cara que comemora mais, tem cara que comemora menos. Só vamos finalizar com o São Paulo, que senão a gente sofre uma chamada de atenção aqui do João Neto. Você tem pouquíssimo tempo para falar do seu São Paulo Futebol Clube, João Neto, que visita hoje o Curitiba e mesmo assim, como o Corinthians, Falou do São Paulo, vai jogar contra o Quer Curitiba, você poupar. quer falar, cara? aí você vai concordar. Você já concordou com o poupar do Corinthians, melhor poupar com o Curitiba também, né? Sim. Visando o confronto contra o... Aí tudo bem, é semifinal contra o Palmeiras. E já enfrenta o Curitiba. A diferença é que o São Paulo precisa somar ponto pra não brigar contra o rebaixamento, né? O time brigando pela liderança. Mas Se vencer hoje, pode não, mas ser eu acho líder. que tem que ser o time, se não for completamente reserva, boa parte dele reserva hoje. Até pra você dar uma rodagem, né? Tem o Cauli pra você ver como que vai ser. Tem o Mike, que tava tendo um ano legal e parou de jogar com a chegada do Lucas Ramon também. Tem o Wendel, que pra mim é bom lateral, mas o Enzo tomou conta da posição. Então é uma oportunidade boa pra você ver atletas que podem ser bem interessantes pro seu time principal, pro seu time titular. Acho que é o momento do São Paulo dar uma rodadinha também no elenco. Dar uma descansada para os principais. São Paulo não tem um São elenco Paulo que vem numa comprido. sequência, né? 7 jogos invicto e com boa parte, a base do time, a estrutura do time Praticamente o jogando. mesmo né? time. São 6 Praticamente o mesmo jogos time, com é. vitória e 1 com empate. Eu acho que está na hora de dar uma rodadinha no elenco também, dar oportunidade para jogadores que têm qualidade, que podem eventualmente ser titulares ali. Eu acho que é oportunidade boa essa. E mesmo com esse time misto, praticamente reserva aí do São Paulo, Davi, tem condições de bater o Curitiba hoje? Que tem 4 pontos na competição até aqui. O início até de ano do interessante Curitiba, surpreende o início de ano do Início Curitiba. interessante do Esse Curitiba. jogo aí mano. tem carinha de empate.
Cara de empate hoje, sem pensar muito. Time misto, o Curitiba também não vai mal na competição. Acho que é um jogo para empate. Tem condição de não perder pro Curitiba. Tem condição de ganhar. O Curitiba ganhou do Cruzeiro e Minas, né? Mas eu acho que é mais provável empatar hoje contra o Coxa. Então, já que a gente está nessa de palpitômetro, vamos fazer o nosso aqui com jogos que ainda restam hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos para Remo e Internacional, encontro do 16º contra o vice-lanterna Internacional, quem vence no Mangueirão, Belém do Pará. Podem falar, viu? Internacional. Internacional de Porto Alegre? Eu acho que o Remo vence hoje. Pô, tá dividido, hein? Internacional para o Na João hora Neto. de ganhar, né? Não, Internacional para o Davi e Remo para o João Neto. Tá aqui. E você? Bragantino, Desempata. Internacional de Porto Alegre. Internacional de Porto Alegre. Beleza. Bragantino, Essa eu já Atlético vou- essa eu já vou Paranaense acertar rapidão. sozinho. Como? Coritiba e Atlético Paranaense rapidão. Não é Bragantino Coritiba. e Atlético Paranaense rapidão. Bragantino. João Neto, Bragantino também. Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio. Grêmio. Obrigado para vocês dois, viu? Obrigado, João Neto. Obrigado, Davi Navarro. E obrigado principalmente para você que esteve com a gente no Pantanal nos Esportes. A gente volta amanhã. O que vai dar de misto na Copa do Brasil, Primavera e tudo mais, a gente conversa com você amanhã a partir das 11h30. Um beijo, tchau.